Seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão. É o nosso encontro semanal em comunhão. E em comunhão principalmente neste programa com a Palavra de Deus e com essa Palavra de Deus da literatura de São Paulo, não é mesmo? Os escritos paulinos. A gente quer conhecer, a gente quer se aprofundar. E na alegria de estarmos reunidos, mais uma vez eu acolho com muito carinho o professor Denis, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Denis. Muito obrigado, Padre Ulisses. Sempre um prazer estar aqui na Casa da Mãe, né? Pois é. Casa da Mãe Aparecida, que nos acolhe todo o Brasil, participando aqui com o senhor Em Comunhão. Pois é. Aí, Denis, você já conhece, não é mesmo? Ele também é formado em doutor em ciências, mestre em ciências da religião, especialista em Bíblia Sagrada. Por isso que ele tem tanto conhecimento. E a alegria de ter o Padre Domingos Sávio, meu confrade, doutor em Bíblia, e ele defendeu a grande tese do Abacuque, né, Domingos? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. O Abacuque, que São Paulo, já nos primeiros versículos, ele cita, né? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé e da fé. Mas é uma alegria, mais uma vez, podermos estar aqui, Padre Ulisses, Denis, quem sabe tentando ser a voz de Paulo, que certamente, também através das suas cartas, quer ser uma voz para os dias de hoje. Exatamente, né? E eu quero saudar pessoas que já são fiéis no segmento desse programa Em Comunhão. Há tanta gente que diz, não, padre, eu não perco de jeito nenhum e me ajuda bastante. Eu queria saudar de modo muito especial aqueles devotos, a Terezinha Nunes, lá de Santana do Araçuaí, Minas Gerais, a Raimundo Oliveira, lá de Mamborê, Paraná, Maria Aparecida Gisses, de Piracicaba, São Paulo, José Venceslau, lá de Piranga, Minas Gerais, e Neidimar Gil, também de São Paulo. Um abraço para vocês, uma benção, e abra sua Bíblia aí na Carta aos Romanos. E para iniciar o nosso programa, sempre contamos com um card que nos traz um trechinho daquilo que encontramos com tanta riqueza nas cartas de São Paulo. Vamos prestar atenção? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós caminhemos numa vida nova. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí está São Paulo. Ele nos dá certamente a mais bela teologia do sacramento do batismo, porque para ele o batismo nos mergulha na morte e na ressurreição de Jesus. Aí a gente vai encontrar nas cartas de Paulo essa teologia sacramental maravilhosa, né? E para mim é muito importante porque ele de imediato ele nos coloca, nos insere bem dentro do mistério de Jesus e daquilo que foi a vida de Jesus, é exatamente aquilo de que ele nos faz participar. O que ele passou, nós passamos, o que ele ganhou, nós ganhamos, o que ele venceu, nós vencemos. E o batismo é exatamente essa incorporação, ou podemos dizer até uma outra expressão, esse enxerto que foi feito nesse tronco que é Jesus, nós nos tornamos ramos dele. Isso é muito importante, a gente ver em São Paulo, eu já dizia no nosso primeiro encontro, não é mesmo? Um verdadeiro instrumento da revelação divina, assim como encontramos nos evangelhos, assim como encontramos também nos demais cartas de outros apóstolos, assim como encontramos em toda a Bíblia, né? Através das palavras, dos acontecimentos, das pregações, por detrás está uma mensagem de Deus. E nós nunca vamos esgotar essa revelação divina. Cada vez que você pega essa carta aos Romanos, lê, você encontra novamente Deus conversando com você, revelando o seu rosto, revelando o seu coração para você. Vamos começar aqui com o Domingos Sávio. Nós vamos tomar carta aos Romanos, principalmente aí do capítulo 1 ao capítulo 8. Vamos tentar entender essa carta aos Romanos. O que é que chama a sua atenção, Padre Domingos Sávio, exatamente naquilo que foi apresentado no card, mas também nesse início da carta aos Romanos? Bom, São Paulo, ele quer escrever, né, para os seus irmãos judeus, mas também para os irmãos judeus que tinham a tradição, tinham a riqueza das Escrituras do Antigo Testamento, mas também para, no caso dos romanos, pessoas que não tinham essa tradição. Então Paulo ele vai começar dizendo que todos nós somos pecadores. Não existe
E interessante que Paulo, mesmo na sua conversão, mas ele não deixou de ser, digamos assim, um fariseu, num bom sentido, um fariseu conhecedor da Bíblia, que de fato, a partir da Escritura, procurava, no caso, viver agora a nova realidade que era exatamente Jesus. Então, São Paulo, ele vai, por exemplo, citar lá no Salmo, né, dizendo que não existe um justo, nem sequer um existe. Quer dizer, então todos nós somos pecadores. E ele vai dizer que os judeus, em geral, eles se baseavam, até Paulo, até antes dessa conversão dele, era assim também. Ele conhecia a Escritura, conhecia a lei, porque ele pensava assim: eu vou me salvar na medida em que eu viver realmente o que a lei propõe. Mas a partir da experiência que ele faz de Jesus, até ele vai chamar Jesus de ser o evangelho dele. A boa nova que existe para ele agora tem um nome, é uma pessoa, é uma vida, é exatamente Jesus. E como foi lembrado até no texto que apareceu agora há pouco, do capítulo 6 de Romanos, pelo batismo, até você já usou essa expressão que eu acho muito bonita, que São Paulo usa nesse capítulo 6 também. Pelo batismo nós fomos incorporados na morte de Jesus, para que assim também nós nos sintamos incorporados na ressurreição de Jesus. Então, para Paulo agora, a única coisa que vale a pena mesmo é eu procurar como que ser um corpo com Jesus, né? Quer dizer, entrar naquela dinâmica que Jesus viveu, sobretudo na sua morte e na sua ressurreição. E assim, então, nós, quem se sente pecadores somos todos nós, a partir dessa união profunda nossa com Jesus, morto, ressuscitado na força do Espírito, então nós temos ao menos o caminho inteiramente aberto de salvação de vida. Exatamente, né? Denis, a gente olhando a carta de Paulo, dá para distinguir assim, certas seções ou certos pontos que são assim marcantes nessa carta? Sem dúvida. Eu vejo que, se a gente for dividir a carta, eu costumo dividir de modo muito simples, viu, padre? Sim. Em duas grandes partes, para facilitar para quem está em casa. A primeira parte é justamente essa justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, explica tudo isso para nós, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11. E do 12 até o 15 é como eu devo viver a partir de sendo uma pessoa justificada por Jesus Cristo. Como é que eu devo viver? Qual é a minha relação, sobretudo, com aquele que me dá a força para viver, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, essa é uma dinâmica. Agora, interessante também nessa carta, e que eu acho que gera um pouco da dificuldade da leitura, é justamente toda a referência que São Paulo faz ao Antigo Testamento. É verdade. Que muitas das pessoas têm dificuldade de ler, porque ele cita muito o Antigo Testamento. Mas nós precisamos entender o que Paulo está fazendo, né? São Paulo nos explica o Antigo Testamento, ou a lei toda judaica, a aliança, todo o conteúdo do Antigo Testamento, a partir de uma lente. E essa lente é Jesus Cristo. Então ele olha lá atrás para o Antigo Testamento, passa isso por Jesus e nos explica. Sim. Vou dar um exemplo básico. A gente aprende lá com Adão e Eva, lá no Gênesis, né? Que Deus falou assim: olha, o jardim é todo de vocês, tudo tem aqui, vocês podem comer as frutas, tudo, mas tem uma frutinha que não pode. São Paulo vai nos explicar isso. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque São Paulo é mestre nisso, nos explicar toda a lei, mas a partir do Cristo, tendo Cristo como centro. E isso ele faz com maestria na carta aos Romanos. É tanto a dificuldade quanto a beleza da carta. Sim. Eu creio que é muito importante e talvez o primeiro tema dessa carta seja a gente entender bem essa palavrinha justificação pela fé, né? Por quê? Porque normalmente o próprio Paulo e o povo dele entendia a justificação como cumprir direitinho a lei. Eu cumpro direitinho a lei, eu ganho os merecimentos, não é mesmo? Céu garantido, vou receber um prêmio, uma recompensa imensa porque eu segui a lei, tintim por tintim, né? E de repente vem Paulo e diz: não, a única justificação que tem é pela graça, é Deus que nos dá, né? E a única coisa que eu posso fazer é estar aberto, aceitar, crer, e isso aí, quem faz isso aí se chama Jesus Cristo. Senão, não há nenhuma justificação
a lei não salva ninguém, a lei só aponta o pecado que você está fazendo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Não, que é interessante, quer dizer, ele usa a Escritura. Sim. Então, por exemplo, assim, ele vai dizer, bom, está escrito lá, então teria que valer assim. Até será maldito alguém que não cumpra todos os preceitos da lei. Sim. São Paulo fala, isso é impossível. Quer dizer, a lei, ela me mostra caminho, pode ser uma luz, mas ela não dá força para eu viver isso. Então é impossível. Se eu for querer me salvar assim, cumprindo a lei, é impossível. Então ele parte exatamente da própria Escritura, que fala isso. Se alguém não cumprir algum preceito, seja maldito. Então é impossível. Então a justificação pela fé, claro, seria nessa união mais vital possível com Jesus, principalmente na sua morte e na sua ressurreição, mas agora, como São Paulo até vai dizer, quer dizer, tentando matar, geralmente se traduz o homem velho ou natureza pecadora, destruir essa natureza pecadora, essa força para o mal que nós temos e ressuscitarmos para uma natureza nova, na prática do bem. Então seria aceitar Jesus, mas sobretudo também na sua morte e ressurreição, mas quase dizendo assim, mas entrar o mais profundo no que significou a morte de Jesus, que foi exatamente um amor assim, sem nenhuma medida. Então, seria ter uma fé em Jesus, mas que se manifesta exatamente nas obras, nas boas obras, como vai ser exatamente a última parte da carta, como o Denis lembrava, de 12 até o final da carta. De como viver agora isso, aí na comunidade, na família, diante das autoridades, essa realidade. E é importante a gente compreender bem, né, que Paulo, quando ele nos coloca a justificação pela graça de Jesus, né, e não a justificação pelo seguimento da lei, né, ele não está dizendo que só a fé basta, ele está dizendo a fé me leva a obras de caridade, não somente obras da lei, que eu fico contabilizando para ver quanto que eu estou ganhando diante de Deus, né? E eu acho muito bonito que ele vai recorrer ao velho Abraão, né? Abraão foi justificado antes de circuncisão, antes de tudo, o Abraão já estava numa aliança com Deus, ou seja, a lei veio depois, né? E é por isso que ele vai trazer aquilo que para nós, a carta usa a palavra justificação, porque é aquela que normalmente a Bíblia usa, o homem justo, a pessoa justa. Para nós é a redenção, a copiosa redenção de Jesus, essa graça que nós nunca vamos merecer, não merecemos, né? Ele conquistou para nós, né? E isso é dado de graça, é gratuito. Ninguém é merecedor e ninguém é mais ou menos do que um do outro. Graça de Deus. É importante perceber que mais tarde, eu acho que Santo Agostinho vai também se basear nisso, São Tomás de Aquino, né? Toda a teologia cristã da graça. Sem a graça, nós jamais seremos salvos. Porque na graça está a figura de Jesus e nós estamos aqui na imperfeição. Até eu acho que o pecado original mesmo é a nossa imperfeição. Ainda não fomos totalmente criados, né? Deus ainda está elaborando esse barro para evoluir. Evoluir em direção do quê? De Jesus. Aí está o ser humano perfeito, completo, segundo o coração de Deus, né? E Deus vai dando a graça. Então, eu tenho a impressão, Denis, que quando se fala em fé, é mais assim, não é a fé de eu dizer, eu creio, é mais a fé de dizer, eu aceito, eu acolho isso aí, essa realidade, não sei, dá a impressão que a fé é uma fidelidade e é ao mesmo tempo, né, mesmo uma confiança imensa de que Deus vai me salvar. A própria vida de Paulo é esse exemplo, né? Ele não apenas disse crer, ele foi adiante, ele seguiu o Cristo, porque a gente precisa entender o que Paulo nos explica, que a fé é um dom. Se ela é um dom, é um presente dado a nós, mesmo que não mereçamos. Mas Jesus nos deu esse presente da fé nele para nos salvar. E que não é, como o senhor mesmo disse, não é aquele caderninho que eu vou dizer, fui à missa tantas vezes, rezei o texto tantas vezes. Não, isso eu faço para alimentar a minha fé, não para como um ticket que eu dou depois na porta do céu para poder entrar lá. Sim, sim. Né? Isso Paulo nos mostrou, porque o tema da justificação é muito importante para aqueles judeus daquela época. Era muito importante. Ser considerado o justo era já ser considerado o salvo, né? E Jesus disse isso certa vez para os doutores da lei, que quando Jesus jantava com os publicanos, os pecadores,
Eles chegaram na janela, né, e reclamaram com Jesus que ele estava dentro daquela casa. Jesus falou assim, olha, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, porque eles já se consideravam salvos. Por isso Jesus chamou de os justos. E Paulo vai dizer, assim, não é assim que funciona. A nossa justificação, ou seja, a nossa salvação, é dada por Jesus Cristo, por dom. Não é aquilo, não são as obras que eu faço. E aí vale a distinção de obra, né? Que obras são essas? Porque tem também um outro texto bíblico que a fé sem obras é morta. Então, primeiro são estas obras que Paulo fala, são obras dessa execução da lei. Eu vou praticar a lei, são as obras da lei. Eu vou praticar essa lei para eu ser salvo. Isso Paulo discorda. Mas no segundo momento da carta ele vai dizer, a minha fé, acreditar em Jesus, este dom de Deus, me leva a praticar boas obras. A síntese que Jesus um dia fez para um doutor da lei, fez sobre todos os mandamentos, toda essa lei de Deus. Tem como resumir? Tem. Ame a Deus sobre todas as coisas, esse é o dom da fé. E ame o próximo como a ti mesmo. É a consequência do dom da fé, o amor ao próximo, a boa obra. Exatamente. E, Domingos, nessa parte inicial da Carta aos Romanos, ele faz uma referência, eu gostaria que você comentasse, a dois personagens, Abraão e Adão, né? Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé, acolhimento da mensagem de Deus e a vocação que Deus lhe deu. Adão, né, que fracassou, e o novo Adão. Como que a gente encontra essas duas figuras aqui na carta de Paulo inicial? Porque ele usa esses dois personagens para exatamente argumentar sobre a justificação. Porque no caso, quer dizer, o Abraão é o pai da fé, é o iniciador do povo de Israel. Sim. Então ele vai dizer o seguinte, que nem toda a descendência de Abraão são filhos de Abraão. Porque ele teve dois filhos, pelo menos, né? O Ismael, que é filho da escrava, e depois agora o Isaac, que é filho exatamente da Sara, o filho prometido, né? Eu vou voltar daqui um ano e a sua esposa vai dar à luz um filho para você. Então é com esse que realmente que vai acontecer realmente a formação do povo, né? São Paulo, sobretudo, escrevendo para os judaizantes, dos seus companheiros do judaísmo, né? Então ele vai dizer, mesmo no caso, lá os judaizantes, dando tanta importância a coisas externas, por exemplo, a circuncisão, então, como você já lembrou, quer dizer, Deus ele fez uma aliança com Abraão, quer dizer, prometeu a Abraão 400 anos antes de vir a lei e até mesmo. E a circuncisão seria, digamos, Deus se comprometeu com ele antes da circuncisão. A circuncisão seria como que um sinal, quase que vou dizer, como no matrimônio. Aquele sinal externo do que é fundamental. Então, São Paulo vai mostrar exatamente que judeu mesmo não é aquele que se mostra judeu externamente por causa da circuncisão ou como cumpridor da lei, mas é o judeu de coração. Aquele que, no caso, então seria aquele que de fato, vamos dizer assim, aceita essa proposta que Jesus veio fazer. Porque ele vai dizer também que, até ele diz assim que o Deus fez uma aliança com a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão é com Isaac, e não, no caso, com Ismael. E no fim, ele vai dizer que a descendência realmente de Abraão é Jesus. É com esse que Deus fez a aliança e ele realiza exatamente a salvação. E agora, então, ele faz a comparação também, né, de Adão, que é o desobediente, e Jesus, que é realmente o verdadeiro, definitivo Adão. Quer dizer, como no caso, como São Paulo, então ele vai dizer a certa altura, né, quer dizer, às vezes, dentro de mim não sou eu que ajo, é o pecado. Que seria, digamos, é o Adão. É o Adão que parece que fala, porque eu quero fazer o bem, mas no fim o que eu faço é o mal. Então, se ele fala que existe essa força tão grande dentro de mim, que seria esse Adão, mas ele vai dizer até numa frase que já foi lembrada aqui nesse contexto nosso de São Paulo, quando ele vai dizer assim, que a minha vida agora, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, podemos dizer assim, como que o antigo Adão pode ser força dentro de nós, agora Jesus é o definitivo Adão
que deve nos fazer renascer para o verdadeiro, podemos dizer, esse ser humano que o Pai espera que nós sejamos aqui a partir de Jesus. Eu acho que a gente pode compreender, né, quando Paulo diz todos são pecadores, viu? Não tem exceção, né? Ou seja, todos nós nascemos defeituosos, todos nós nascemos com defeitos, não temos culpa dos defeitos, sabe? Se a minha mão não funciona, o meu olho, né? Todos somos defeituosos, mas é exatamente aí que a criação vai se tornando redenção, né? Ou seja, Deus vai nos redimindo e nos recriando, vai nos recriando, nos redimindo, exatamente a partir desse modelo que se chama Jesus, né? E tudo aquilo que veio antes, veio como uma grande seta para apontar para Jesus. Olha, o Salvador é Ele, o ser humano perfeito é Ele, né? Abraça esse Jesus, aceita esse Jesus, una-se a Ele, torne-se membro dEle, incorpore-se nele, e você vai receber essa perfeição humana que Deus quer e que tem em Jesus. Então, é muito importante perceber, né, quando ele fala todos são pecadores, não é que a gente está fazendo pecado a toda hora, não. E a pessoa, tem gente que afirma sempre, nossa, dizer que não tem pecado é pecado, né, padre? Eu falei, não tem nada disso, não. Mas nós temos que saber que somos limitados, defeituosos, né? Não faço o bem que eu quero, muitas vezes faço o mal que eu não quero, diz São Paulo para nós, mas sabendo que existe alguém que veio apontar o caminho, a verdade e a vida, ou da verdadeira vida para nós. É aquilo que São Paulo diz. Eu tenho a impressão que ele se dirigia bastante, né, mesmo tentando fazer que seus irmãos judeus compreendessem que Jesus era, né, exatamente tudo que a gente esperava, desde Abraão, ou desde Adão praticamente, tudo que a gente esperava está em Jesus, né? E ele me liberta dessa história de lei. E essa foi uma das grandes discussões de Paulo na igreja primitiva, porque até os judeus convertidos ao cristianismo, eles queriam que aqueles que não haviam tido essa história religiosa de Israel, os que a gente chama, né, os pagãos ou gentios, que eram aqueles que acreditavam em outras divindades, em outros deuses, que eles primeiro se tornassem judeus, passassem por toda a história judaica, para aí sim se tornarem cristãos. E Paulo vai dizer, não, e essa é a grande discussão de Paulo, falou, não. Tanto aquele que tem uma história religiosa, ou seja, você que vem do judaísmo, e tanto aquele que não tem a história religiosa de Israel, ou seja, vem de outras crenças, que a gente chama de paganismo, de gentios, todos nós somos salvos por Jesus Cristo. Mas a impressão que dá é que os judeus estavam tão agarrados à sua história, que muitos deles não conseguiam enxergar o Cristo como centro. E digo mais, até se tornando cristãos ainda não enxergavam, porque ainda estavam agarrados à maneira como interpretavam a história. Porque não interpretaram a história de Israel à luz de Cristo. E é isso que Paulo vem ensinar. Exatamente, né? E aí, né, Domingos, eu acho muito importante que São Paulo, ainda nesse início, desses primeiros capítulos da Carta aos Romanos, ele traz essa grande novidade. Eu não sei até onde ele teria tido assim uma consciência do Espírito Santo como pessoa da Trindade Santa, mas é bonito demais o que ele fala do Espírito Santo, né? Esse capítulo 8º é maravilhoso, porque é a partir daí que ele vai dizer, nós não somos todos apenas pecadores, nós somos filhos de Deus. É maravilhoso. Ele vai dizer lá em 8,14, até um versículo muito bonito, né, que aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é interessante também, por exemplo, no caso, aquele discurso de São Pedro lá para a família de Cornélio, no capítulo 10 dos Atos, quando São Pedro, em poucas palavras, ele vai resumir a vida de Jesus, aquele que, sendo batizado, então, na força do Espírito Santo, que ele chama também de poder de Deus, ele passou a sua vida fazendo bem. Então, essa é a proposta de Jesus. E agora, então o Pedro vai mostrar que Jesus, na sua experiência, o Filho eterno do Pai, mas na sua experiência humana, enquanto irmão nosso, na carne, no osso nosso aqui, ele viveu a sua missão na força do Espírito. Até na primeira carta de São Paulo também aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte, né, que ninguém de nós, sem o Espírito Santo, somos capazes nem sequer de dizer Jesus Cristo é o Senhor. E se temos o Espírito Santo, não somos capazes de dizer Jesus é maldito. Então,
com o Espírito Santo nós temos condições de fazer o bem. E sem ele não temos condições de fazer nada. Então nós vemos São Paulo, quer dizer, ele vê Jesus, ele foi o que ele foi na força do Espírito. E agora, já que nós somos chamados a nos incorporar nele, sermos batizados, mergulhados nele, temos que fazer a mesma experiência ou permitir, como Jesus permitiu nele, que nós permitamos que o Espírito realmente nos conduza. Aí sim, quem se deixa conduzir pelo Espírito, de fato, é filho de Deus, quer dizer, podemos dizer, tem o coração e assim as atitudes que Jesus teve aqui na força do Espírito. É tão importante a gente compreender isso, porque o que era muitas vezes a lei para o judeu, entende que ele achava que se justificava pela lei, né? Talvez para nós católicos, entre as nossas devoções, piedade, o nosso cumprimento dos mandamentos da igreja, né? E tudo isso pode repercutir em nós exatamente com a mesma materialidade daquilo que era a lei antiga, entende? Eu gosto da espiritualidade de Santo Afonso, porque Santo Afonso diz que tudo isso tem valor na medida que expressa a minha resposta de amor a um Deus que tanto me ama. O que eu vou rezar o terço se não expressar o meu amor? Não vale nada. O que adianta eu fazer tantas comunhões? Não expressa, né, a minha resposta de amor a um Deus que tanto me amou. Se expressar, vale. Se não expressar, é perda de tempo, é autoilusão de que estou salvo porque rezei tanto, fiz isso, fiz aquilo. Então, é muito importante que o Paulo coloca isso, né? O Denis, você que faz parte exatamente do movimento carismático, que tem Espírito Santo, a nossa vida no Espírito. O Paulo escapa da lei, passa por Jesus e agora em Jesus a nossa vida do Espírito. É a tradução daquilo que Jesus disse aos discípulos quando Jesus subiu aos céus. Os discípulos falaram assim, peraí, mas nós vamos ficar aqui sozinhos? Sim. Nós vamos ficar aqui abandonados? Jesus disse, não, eu enviarei sobre vocês o meu Espírito Santo e o segredo e ele vos dará força. É esse Espírito que dá força para Paulo, é esse Espírito que, se você vê a história de Paulo, né? Nós já comentamos isso em programas passados, tudo que Paulo viveu, todas as perseguições, as prisões, os flagelos que Paulo passou, o que dava força para ele? O Espírito. O Espírito de Deus é aquele que nos dá força, é aquele que nos impulsiona a seguir na crença da nossa fé. Né? Crer, como o Senhor mesmo disse, não é apenas dizer que acredita, mas é aceitar. E aceitar significa viver de acordo com a fé que eu professo. E não é fácil. Para isso, se conta com a pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos dá força, é Ele que nos sustenta nos momentos de dificuldade, na dúvida, às vezes que a gente quer desistir, né? E assim não foi diferente com Paulo. Mostra também essa humanidade de Paulo, né? Que está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar, porque às vezes nós podemos ler todos os feitos de Paulo e achar que ele é um super-herói. Não, ele é pessoa como nós. Eu costumo dizer que ele só fez bem feito o trabalho dele, porque Jesus fundou o cristianismo. Mas quem espalhou a notícia foi Paulo, né? Porque fez muito bem. E nós também, dentro das nossas realidades, somos chamados a espalhar essa boa notícia que é o Evangelho. Exatamente, né? E é interessante, porque no fundo, né, Domingos, Paulo passa daquilo que era o significado assim profundo da circuncisão, né, para o judeu, ele passa para o batismo para o cristão, né? A nossa circuncisão é o nosso batismo, né? Eu sou, como diz, incorporado, eu mergulho no mistério da morte e ressurreição de Jesus, eu recebo o Espírito de Jesus em mim, né? E somos todos filhos de Deus. Ele dá quase que um grito aqui, nós somos filhos de Deus. Em Cristo somos todos filhos de Deus, né? É toda uma esperança nova que brota, né? Esse Espírito Santo que socorre a nossa fraqueza para que eu não faça o mal que não quero, mas faça só o bem que Deus pede de mim. Mas sem esse Espírito Santo, se depender só da fragilidade do nosso espírito, por mais sabido que a gente seja, por mais forte, nós não damos conta do recado, né? Eu acho que é essa consciência profunda, bonita do Espírito Santo. Porque mesmo interessante na experiência de Jesus, ele vai dizer o seguinte, né? Que o Pai ressuscitou Jesus pelo Espírito do Pai que estava em Jesus. Então ele fala, agora, se o Espírito de Jesus estiver em vocês também, aquele que vivificou Jesus pelo Espírito vai vivificar também os corpos de vocês. Quer dizer, então, é pela força do Espírito, né, que
que vai acontecer tudo isso. É realmente na força, é o modo de Deus aqui, podemos dizer assim, exercer a sua força transformadora, santificadora para todos e cada um de nós, não é? Sim. Que é interessante porque mesmo nos primeiros versículos de Paulo, nessa carta dele, então ele vai dizer para nós que o Evangelho, a boa nova, que ele se sente assim, encarregado de Deus para levar, no caso agora, para quem vai ler essa carta, o Evangelho ele vai dizer, é o Filho de Deus na sua experiência humana, mas essa experiência humana que, digamos, então ele vai dizer assim, que o Filho de Deus, né, da estirpe de Davi, na carne ele foi da estirpe de Davi, mas ele foi constituído Filho de Deus na ressurreição, pela força do Espírito. Que é até interessante, lá em Atos, capítulo 13, São Paulo vai, mais uma vez, usando a Escritura, né, como bom conhecedor da Escritura, ele vai usar lá o versículo do Salmo 2, quando se diz, né, se coloca nos lábios de Deus, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. São Paulo vai colocar essa palavra de Deus referindo-se a Jesus na ressurreição. É quando, de fato, na força do Espírito, o Pai ressuscita Jesus, podemos dizer, não, agora, de fato, aqui está o Filho que eu sempre sonhei. Está vendo? Nesse sentido, como você falava, nós estamos ainda em criação. Então, como que vamos dizer, Jesus, ele atinge a plenitude da criação, do projeto criador de Deus, quando ele é ressuscitado na sua experiência humana aqui. Estamos encerrando o nosso momento de encontro, viu? Eu queria apenas uma frase para terminar esse momento, esse diálogo que tivemos, porque a fé é confiança em Deus. E diz então Paulo para nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós todos, como não nos daria todo juntamente com ele? Quem vai acusar os que Deus escolheu? Guarde no seu coração, então, meu querido irmão, minha querida, nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo, nosso Redentor. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Vamos continuar conversando sobre a Carta aos Romanos de São Paulo Apóstolo no nosso próprio encontro, no próximo encontro. Fique com Deus, Nossa Senhora abençoe cada um de vocês.